Tá bom. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre relações espécies-área. Essa é uma das minhas aulas prediletas, mas é um desafio para mim, porque sempre foi uma das aulas que eu mais gostei de dar, mas eu sempre dei no quadro negro. Essa é a seguinte, biogeografia de ilhas, eu sempre dei com os giz explicando os modelos, sempre tive um imenso prazer nisso. É a primeira vez na minha vida que eu vou dar essas aulas com PowerPoint, mas vamos ver como é que vai funcionar, mas espero que vocês gostem. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre relações espécies-área. E eu queria começar, então, falando sobre o Tristeza de Alfred Russel Wallace em Dobbo. Vocês ouviram falar do Wallace, co-descobridor com Darwin da seleção natural, e ele teve uma viagem, como naturalista para a Indonésia, procurando aves do paraíso, e ele foi parar numa ilha pequenininha chamada Dobbo, e ficou imensamente decepcionado porque não tinha nada que ele estava procurando em Dobbo, e ele achou que tinha sido enganado, mas aí depois ele foi passando para ilhas maiores, na Indonésia, e ele foi descobrindo muito mais espécies, foi percebendo que essas ilhas maiores tinham um número muito maior de espécies, inclusive as aves do paraíso. Então, essa foi uma das constatações mais antigas da ecologia. Na verdade, é uma constatação da ecologia do século XVIII. Então, ilhas são mais pobres em espécies do que o continente. Então, isso é o nosso ponto de partida. Ilhas são mais pobres em espécies de qualquer coisa do que o continente, tá certo? São mais pobres em espécies de mamíferos, de aves, de insetos, de plantas, do que vocês quiserem. Bom, por quê? Porque ilhas são mais pobres em espécies do que o continente. Há uma explicação que é bastante simples, bastante intuitiva. A primeira coisa que vem à cabeça da gente é que ilhas seriam mais pobres do que o continente por causa do isolamento. Então, ilhas seriam mais pobres do que o continente porque é mais difícil as espécies chegarem às ilhas. Essa explicação, conforme eu falei, é intuitiva, é simples, é óbvia, só tem um pequeno problema. E o pequeno problema ela é demonstravelmente falsa. E para entender por que essa explicação que ilhas são mais pobres por causa do seu isolamento é demonstravelmente falsa, a gente precisa falar dos dois tipos de origem das ilhas. Então, falar rapidamente sobre as duas maneiras pelas quais as ilhas se originam, porque isso é importante para a nossa discussão. Então, uma das maneiras que ilhas são originadas são as ilhas oceânicas, que surgem por atividade vulcânica, surgem por orogenia, formação de montanhas, por atividade vulcânica no fundo do mar. E um bom exemplo disso é dado pela Ilha do Sirripede Desocupado. Todos vocês conhecem a Ilha do Sirripede Desocupado? Vocês não conhecem a Ilha do Sirripede Desocupado? Nunca ouvi falar. Krakatoa. Então, a Ilha de Krakatoa é uma história tão interessante que eu vou aqui me dar o luxo de gastar 1 minuto ou 2 para contar essa história, porque realmente vale a pena. Krakatoa foi a maior erupção vulcânica que que a humanidade já presenciou, desde que nós temos cultura, registro, essas coisas. Krakatoa teve uma explosão vulcânica no início de 1883, no vulcão, e ele jogou uma grande quantidade de ejecta, de rochas, para a atmosfera, que depois desceram e taparam, obstruíram a própria cratera. Então, o vulcão ficou em atividade vulcânica pelos 6, 7 meses seguintes, como uma gigantesca panela de pressão, gerando uma imensa quantidade de lava e tudo, mas não havia como sair porque a cratera estava obstruída. E um belo dia, que foi no dia 27 de agosto de 1883, não que eu me lembre, mas está aí na capa do livro que eu estou vendo, mas nesse dia, então, em 1883, simplesmente a ilha explodiu. Simplesmente a ilha explodiu e o barulho da explosão foi tão forte, foi tão colossal, que o barulho da explosão foi ouvido na Índia.
A explosão gerou uma onda sísmica, uma onda de tsunami que deu 10 voltas no planeta Terra. E como Krakatoa, em Sumatra, que na época era um local extremamente despovoado, que não morava ninguém, tinha ninguém que morasse lá, só morreram 45 mil pessoas. Tá? Então, teve cidades arrasadas pelo tsunami, teve barco que foi arrastado 3 quilômetros para dentro, navio de carga que foi arrastado 3 quilômetros para dentro da floresta e que está lá até hoje. Então, foi uma explosão absolutamente colossal, né, de Krakatoa. O que menos gente sabe é que Krakatoa, no momento da explosão, os ejetas, o que foi lançado e tudo, a própria atividade orogênica, né, de produção de montanhas que estava sendo expressa ali, gerou uma nova ilha diante dos olhos do mundo. Essa ilha, então, começou a ser construída no momento da explosão do Krakatoa, né, e depois foi subindo do mar, né, com orogenia, foi subindo do mar nos meses e anos seguintes. No início chamou-se Hakata, e depois chamou-se Anak Krakatau. Anak Krakatau quer dizer a filha de Krakatoa, né? Então, essa ilha foi uma ilha que exemplifica claramente a origem vulcânica das ilhas, né? E isso nós tivemos até um exemplo ainda mais espetacular, se alguma coisa pode ser ainda mais espetacular do que isso, que foi Surtsey. Porque Surtsey foi uma ilha vulcânica que emergiu ao largo da costa da Islândia em 1963, com transmissão, na época, obviamente eu não estava lá vendo, mas com transmissão direta ao vivo da televisão para o mundo inteiro do surgimento de uma ilha aparecendo para a atividade vulcânica do fundo do mar ao largo da Islândia. Né? E você tem todas as fotos de filmes que você possa imaginar do processo. Então, se vocês entrarem lá no Google, na Google Images, facilmente vocês vão achar de Surtsey. Né? Então, Anak Krakatau e Surtsey exemplificam o processo de formação de ilhas oceânicas que surgem do fundo do mar por atividade orogênica e o que é importante para nós, do ponto de vista biogeográfico, jamais estiveram conectadas com o continente, beleza? Agora, existe um tipo particular que a gente chama, que são ilhas que a gente chama de atóis, como essa ilha muito feia que vocês estão vendo aí. Um atol, na verdade, no fundo, vocês têm ideia de como é que um atol se forma, né? Um atol, na verdade, é um cone vulcânico, originalmente é um cone vulcânico, que é circundado por uma franja de coral, de recife de coral. E depois, com as atividades, né, geológicas, esse cone vulcânico vai afundando e o coral vai crescendo para continuar vivo na superfície. Então, você tem coral morto para baixo e o coral está sempre crescendo e ficando vivo na superfície até 30, 40 metros de profundidade. Depois, você tem um cilindro de coral que atinge várias centenas de metros e que conecta a superfície com o cone vulcânico lá embaixo. Isso é um atol, assim se forma um atol. Todo mundo sabe quem foi a pessoa que primeiro entendeu o mecanismo de formação dos atóis. Vocês sabem? Alguém sabe qual foi Darwin, né? a pessoa que primeiro entendeu o mecanismo de formação dos atóis? Foi Darwin, que sempre dizia que antes de biólogo ele era um geólogo, né? E foi ele que descobriu esse princípio, né? Mas vocês vão de convir que, biogeograficamente, um atol é um caso particular de ilha oceânica. Atóis também jamais estiveram conectados com o continente, né? Agora, o segundo tipo básico de origem de ilhas são as chamadas ilhas continentais, que em inglês muitas vezes são chamadas de Land Bridge Islands, né? Ou Continental Islands, ou então Land Bridge Islands. E essas ilhas são formadas por variações do nível do mar. Então, a gente sabe que a gente passou por várias glaciações, que a gente viu, inclusive, na aula de extinções do Quaternário, bastante sobre isso. E, durante essas glaciações, boa parte da água doce do planeta teve retida em calotas de gelo de várias centenas de metros de espessura, de forma que o nível do mar foi muito mais baixo do que hoje. Então, por exemplo, durante o Pleistoceno, aqui no sul-sudeste do Brasil, o nível do mar chegou a ser 130 metros mais baixo do que hoje. Isso quer dizer que qualquer ilha que hoje é separada do continente aqui por uma profundidade menor do que 130 metros já foi parte do continente. Vocês estão me acompanhando?
Então, vocês têm essas figuras aí, por exemplo, da Indonésia, com o mar no Pleistoceno 120 metros mais baixo do que o atual, e tudo que está aí em amarelinho claro, em bege, era terra. Então, muitas das ilhas que estão em verde, das ilhas atuais que estão em verde, já foram conectadas, foram parte da terra, eram montanhas na terra, né? Com o nível do mar 75 metros mais baixo, ainda várias ilhas ainda eram parte da terra, e com 40 metros mais baixo, menos. Então, o que interessa para a gente é que ilhas continentais, ao contrário das ilhas oceânicas, já estiveram conectadas com o continente. Beleza? Ok? E perderam essa conexão com a subida do nível do mar. Então, do ponto de vista da nossa hipótese biogeográfica, se as ilhas fossem mais pobres do que o continente por causa do isolamento, vocês hão de concordar comigo que a gente prediria, né, se essa hipótese estivesse correta do isolamento, a predição dessa hipótese seria que ilhas continentais sempre teriam um número de espécies maior do que ilhas oceânicas. Essa é a abreviatura para número de espécies, tá? Species, né? Então, ilhas continentais sempre teriam uma riqueza de espécies maior do que ilhas oceânicas, independente da área, pelo simples fato de que ilhas continentais, os bichos não precisariam chegar lá. Os bichos já estavam lá quando as ilhas foram isoladas, os bichos já estariam, de modo geral, lá naquele ambiente parecido com o do continente, no momento que as ilhas foram isoladas. Não tiveram que chegar lá. Então, a gente esperaria que ilhas continentais fossem sempre mais ricas que ilhas oceânicas. Isso não é o caso. Enfaticamente, não é o caso. Se você tiver, depois a gente vai discutir isso na aula que vem, se você tiver uma ilha continental e uma oceânica da mesma área, de modo geral, a continental é um pouquinho mais rica. Mas se você tiver uma ilha continental pequena, como você tem aqui, sei lá, Cagarras, aqui em frente do litoral do Rio de Janeiro, e você comparar com uma ilha oceânica grande, a ilha oceânica tem muito mais espécies do que a ilha pequena, tá certo? O Havaí tem muito mais espécies do que Cagarras, beleza? Então, enfaticamente, não é por causa do isolamento. Da mesma forma, uma outra maneira de testar e refutar essa hipótese é pela antiguidade das ilhas. Então, se fosse por causa do isolamento, ilhas muito recentes, ilhas oceânicas muito recentes, seriam muito mais pobres do que ilhas oceânicas antigas. Ilhas oceânicas que tivessem se originado há 4, 5 ou 10 mil anos seriam muito mais pobres do que ilhas oceânicas que tivessem se originado há 10 milhões de anos. Isso não é o caso. É claro que você tem exceções em caso de ilhas oceânicas extremamente recentes, como Anak Krakatau e Surtsey, que são mais pobres e ainda estão sendo colonizadas. Mas com alguns milhares de anos de idade de ilha, essa diferença desaparece. Então, a nossa hipótese pode ser conclusivamente refutada. A pobreza biológica das ilhas não pode ser explicada apenas pelo isolamento. Não é bem explicada pelo isolamento. Tá? Ok. Então, bom, se não é o isolamento o principal fator que explica a pobreza biológica das ilhas, o que é? E essa percepção, né? Eu estou tentando descer aqui, mas não está indo. Agora foi. Se não é o isolamento, o que é então? O que é que explica a pobreza biológica das ilhas? Isso foi percebido por um naturalista do século XVIII chamado Johann Reinhold Foster. E o Foster trabalhou ali na Indonésia, Cristal, no Pacífico, e ele foi em várias ilhas, visitou várias ilhas, e ele escreveu no livro das viagens dele, em 1778, ilhas têm mais ou menos espécies conforme seu perímetro. Ilhas que têm um perímetro maior têm mais espécies, ilhas que têm um perímetro menor têm menos espécies. Na verdade, é claro, ele esteve de navio visitando a periferia das ilhas, mas, na verdade, pensando mais modernamente, a gente pode substituir perímetro por área, né? Ele não tinha Google Earth para ver a área das ilhas, mas a gente pode substituir modernamente perímetro por área. Então, refraseando a relação que foi proposta pelo Foster, ilhas de área maior têm mais espécies. E aí, então, nós chegamos à relação espécies-área, né? E essa relação de espécies-área, então, a existência de relações espécies-área, ou seja, que ilhas maiores tinham mais espécies de qualquer coisa, foram mencionadas do que ilhas pequenas,
foram mencionadas no século XIX por vários autores, como o botânico francês de Candolle, como o botânico inglês Watson, que a gente vai reencontrar nesse curso quando a gente falar de espécies nativas e introduzidas, né, exóticas, e o próprio Alfred Russel Wallace, né, que vocês conhecem, né? Então, todos esses caras estudaram o arquipélago no século XIX e disseram que havia essa relação. Isso quer dizer, não só as ilhas como um todo são mais pobres em espécies que continentes, como as ilhas pequenas são mais pobres em espécies do que as ilhas grandes. Tá? Então, isso chega à nossa primeira constatação sobre relações espécies-área que eu quero fazer para vocês. Nossa primeira constatação sobre relações espécies-área, elas existem. Tá? Em todo lugar onde você estuda conjuntos de ilhas, etc., existe uma relação espécies-área de tal forma que ilhas maiores têm mais espécies que ilhas menores. A segunda coisa que foi percebida ainda no século XIX e que é a nossa segunda constatação sobre relações espécies-área é que elas, enfaticamente, não são lineares. São curvilineares. Ou seja, o número de espécies aumenta com a área, mas não aumenta na mesma proporção. O número de espécies aumenta mais devagar do que a área. Tá? Então, são relações curvilineares dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Então, esse é o nosso segundo ponto. Tá? Número de espécies aumenta com a área, mas a relação não é linear, ela é curvilinear. O número de espécies não continua aumentando tanto quanto o aumento da área, tá certo? Então, essa é a nossa segunda constatação. E eu me lembro que eu dei uma vez, durante muitos anos, eu dei curso de Biologia da Conservação numa reserva chamada Salto Morato, da Fundação Boticário, no norte do Paraná, né? Perto de Guaraqueçaba. E esses cursos eram atendidos por muitas pessoas que trabalhavam em unidades de conservação e coisas assim. E um deles, eu me lembro que eu dei essa aula. E depois da aula chegou um cara que trabalhava lá no Parque Nacional do Iguaçu, que é esse cara que está aí, o Apolônio, né? Chegou o Apolônio depois da aula e falou: "Pô, Fernando, essa aula tirou um peso enorme dos meus ombros." Aí eu falei: "Como assim, Apolônio?" "É que, pô, sabe, eu sou biólogo, eu queria mexer com essas coisas, então eu peguei, coletei um monte de insetos, um monte de capõezinhos de mata, coisa e tal, e fiz relações espécies-áreas e nunca dava significativo. Botava lá no computador correlação entre esse número de espécies e áreas, sempre dava não significativo." Claro que dava não significativo. O computador vai fazer correlação linear, né? Não existe correlação linear. A relação espécies-áreas não é linear, enfaticamente não é linear, é curvilinear. Então, se você pegar os dados não transformados e tentar obter uma correlação entre o número de espécies e área, você não vai obter nunca, porque a correlação que o computador faz é linear e a relação é não linear. Então, isso ilustra muito bem para a gente a necessidade de teoria para não reinventar a roda, né? Teoria é isso, é subir nos ombros de gigantes, é aprender com o que as pessoas que vieram antes da gente perceberam e poder partir daí mais para frente, né? Então, ilustrando a necessidade de teoria. Beleza. Agora, a relação, a forma não linear, a forma curvilinear da relação, permaneceu apenas um padrão empírico, mas que não tinha sido modelado, não tinha sido quantificado, né? Até um cara chamado Olof Arrhenius. O Olof Arrhenius era um botânico sueco, que era filho daquele Svante Arrhenius, que é prêmio Nobel de Química, um dos mais famosos químicos que já houve. E o Arrhenius era um botânico e ele, então, foi o primeiro cara que propôs um modelo matemático para a relação espécies-área. E ele publicou numa revista sueca, em sueco, em 1920, obviamente ninguém leu, e publicou depois, em 1921, em inglês, no Journal of Ecology, uma das revistas de ecologia mais importantes do mundo, e, naturalmente, aí toda a comunidade de ecólogos leu, né? Então, o modelo dele, então, foi o primeiro modelo na ecologia modelar a relação espécies-área, que foi o modelo chamado função potencial, né? Power function, né? Então, esse modelo função potencial do Arrhenius, ele tem a seguinte forma: S, eu vou dissecar muito esses termos, então não se preocupem muito com isso agora, mas tem a forma S igual a C vezes A elevado a Z. Então, o número de espécies é igual a uma constante
vezes a área elevado a outra constante que a gente chama de Z, tá certo? E esse modelo descreve muito bem os padrões encontrados. Então, na verdade, esse modelo é um modelo que descreve os padrões empíricos, os padrões observados no mundo real. Nessa aula inteira, eu não vou falar nenhuma palavra de teoria. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de padrões empíricos. Eu estou falando em padrões que são observados no mundo real. Aquelas relações curvilineares que eu falei para vocês. Então, esse modelo descreve essas relações, né? Dependendo do valor que você bota em Z, eu vou chegar mais isso depois. Agora, existem vários outros modelos, logo depois do Arrhenius, o Gleason, né, que vocês ouviram falar em ecossistemas, outras pessoas propuseram vários modelos. Então, existem modelos random placement, de Gleason, semilog, etc. Existem vários modelos para relações espécies-área. Mas eu vou, nessa aula, me ater apenas ao modelo de Arrhenius, ao modelo função potencial, pelo simples fato de que é o melhor. O que eu quero dizer exatamente quando eu digo que é o melhor modelo? O que eu quero dizer é que ele é o que melhor se ajusta à maioria dos conjuntos de dados. Não existe um único modelo que seja o melhor para todo e qualquer conjunto de dados. Mas dos conjuntos de dados que são observados na natureza, de todos os estudos feitos com arquipélago na natureza, o modelo função potencial é o modelo que descreve melhor a maior proporção desses conjuntos de dados. Então, é o que melhor descreve o que acontece na natureza na maior parte dos casos. Por isso, eu vou me ater a ele. Tá? Agora, aí vocês vão dizer, na verdade, é um modelo que está descrevendo uma curva, mas é muito mais difícil a gente trabalhar e entender uma relação que fosse curva. Por que diabo essa relação não podia ser uma reta? Essa aqui é o mais fácil de entender, né? Bom, porque o mundo é assim, porque a natureza é assim, isso é um padrão que é observado na natureza como lei da gravidade, ou o que vocês quiserem, né? Agora, o mundo é dessa forma, mas é muito fácil transformar o modelo em uma reta, felizmente. Então, com isso, ele fica muito mais fácil de trabalhar, e aí eu vou explicar melhor o funcionamento para vocês. E, para isso, basta você transformar tudo em logaritmos. Então, o modelo de função potencial, nós vimos S igual a C vezes A elevado a Z. Transformando em logaritmos, vocês vão lembrar lá do ensino médio de vocês, que está muito mais próximo do que o meu. Então, S é o número de espécies. Quanto é o log de S? Log de S. Agora, a segunda parte tem um produto de duas coisas, né? Então, qual o logaritmo do produto? É a soma do logaritmo das duas coisas, tá certo? Então, seria o log de C mais o log de A elevado a Z. Então, log de C, a gente não sabe quanto é, C é uma constante, log de C, mais o log da outra parte. Agora, outra parte tem A, que é uma variável elevada a uma constante, A elevado a Z, enquanto é o log de uma coisa elevada a outra. É o expoente vezes a base, vezes o log da base, né? Então, a nossa equação fica log de S é igual a log de C mais Z vezes log de A. Essa é a equação que nós vamos trabalhar nessa aula. Essa é a versão linearizada do modelo função potencial. Log de S é igual a log de C mais Z vezes log de A. Então, são duas formas do mesmo modelo. Então, a curva que vocês estão vendo em cima é uma curva que é descrita de forma bem aproximada por S igual a C vezes A elevado a Z. E a curva de baixo é bem descrita por log de C, log de S é igual a log de C mais Z vezes log de A, tá? Que é a versão linearizada. Tá? Agora, apresentando as constantes, eu vou falar, então, das constantes do modelo, vou falar de log de C e vou falar de Z. Tá? E é uma parte que é importante vocês assim, prestarem bastante atenção nisso, porque eu vou argumentar com vocês que, hoje em dia, Z é a coisa mais importante que você tem a aprender no curso de biologia. Z é a coisa mais importante que você tem a aprender no curso de biologia. Z é tão importante que eu acho que, na hora que as pessoas vão lá na cerimônia de formatura receber o diploma, os professores que estão lá na mesa, coisa e tal, para dar o diploma para os alunos, deveriam perguntar o que é Z. E se o aluno não souber dizer o que é Z, não merece o diploma de biólogo. Tá?
Então, na verdade, eu tinha um aluno meu dessa disciplina, o Tiago, muito bom aluno, estagiário da Érica Caramati, e o Tiago, depois, ele se formou, né? E, por acaso, na formatura dele, eu estava lá na mesa, né? Da formatura dele, né? E aí, então, eu me lembro que o Tiago, quando ele foi então, pegar o canudo, era eu que ia dar o canudo para ele, né? Representando o diploma dele. Aí ele chegou assim, chegou na mesa e pegou o canudo e disse: parabéns, Tiago, não sei o que, coisa e tal. Ele falou: pô, que alívio, eu achei que você me perguntar o que era Z. Mas bom, não. Agora, enfim, vocês vão ver por quê. Log S é igual a log de C mais Z log de A. Então, matematicamente, primeiro, que tipo de equação é essa? Essa equação parece familiar a vocês? Sim, parece. É uma equação de reta, do tipo y é igual a mais bx. Então, você tem uma variável, que log de S é uma variável, log de S também é, então é y, é igual a uma constante, log de C, ser uma constante, log da constante também é uma constante, mais b elevado a x, né? Então, uma constante, que no caso é o z, vezes uma variável, que é o log de A. Então, essa é uma equação de reta. Nenhuma surpresa aí, né, gente? Era isso que a gente estava querendo. A gente estava querendo transformar o nosso modelo numa reta. Então, é óbvio que isso é uma equação de reta. Que tem, então, duas variáveis, que são número de espécies e área, e duas que são óbvias, eu acho, né? Número de espécies que tem na ilha. Reparem que eu estou falando o tempo todo em riqueza de espécies, eu não estou falando de diversidade. Diversidade é outra coisa, tá certo? Estou falando em riqueza de espécies, tá? Então, e a outra variável é a área, né? E você tem duas constantes, logaritmo de C e Z. Então, vamos falar um pouquinho dessas constantes. Log de C, o que é numa equação de reta? Primeiro, falar matematicamente, né? Log de C, o que log de C numa equação de reta, né? É aquela constante que aparece sozinha. A constante que aparece sozinha é a interseção, ou seja, a altura na qual a reta corta o eixo do Y. Eu não pude desenhar os gráficos a giz, mas esse que eu achei a figura, então, é o que está sendo chamado aí de B, né? Então, a altura, C, a altura no qual a reta corta o eixo do Y, tá certo? Beleza, matematicamente é isso. Eu vou chegar no biologicamente logo depois, mas primeiro vamos falar matematicamente. Agora, Z, o que é Z? Z é a tangente do ângulo da reta, né? O ângulo da reta, a inclinação da reta, normalmente é chamado de alfa, né? E Z é a tangente de alfa, né? No nosso caso, o que é tangente, na verdade? A tangente, não sei se vocês se lembram do ensino médio de vocês, dessas definições de decoreba, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá certo? Então, no nosso caso, imagina esse triângulo retângulo que está aí. No nosso caso, o que é o cateto oposto? No eixo vertical está o número de espécies, vocês concordam? No eixo horizontal está a área. Então, o que é o cateto oposto? É a variação do número de espécies entre a menor ilha e a maior ilha. Vocês estão me acompanhando? O cateto oposto, aí, que determina essa tangente, o valor de Z, é a variação do número de espécies entre a menor ilha e a maior ilha, tá certo? Então, aí, vamos chamar isso, então, de delta log de S, variação na verdade, mais precisamente, variação do logaritmo do número de espécies, que precisa ser logaritmo para ser uma reta. Tá? E, da mesma forma, o que é o cateto adjacente? Né? Cateto adjacente é a variação da área entre a maior ilha e a menor ilha, tá certo? Quer dizer, na verdade, eu falei maior ilha e menor ilha, mais ou menos coincidem, mas no caso do log de S, seria a variação entre a ilha com menor número de espécies e maior número de espécies, que deve coincidir com a menor ilha e maior ilha. Enquanto o cateto adjacente é a variação entre a ilha de menor área e a ilha de maior área. Tá? Então, é delta log de A. Tá? Podemos chamar assim. Então, Z, matematicamente, é igual a delta log de S sobre delta log de A. Beleza? Assim pode ser calculado. Temos, então, um gráfico desse tipo. Então, chegamos a um gráfico desse tipo, um gráfico de reta, que vocês veem muito na literatura, né? Literalmente, milhares de relações espécies-área foram
feitas e publicadas no século XX até agora no século XXI. Eu mesmo publiquei 2 aqui dos aves e dos mamíferos das ilhas costeiras do litoral do Rio de Janeiro. Tá? E agora, então você tem esse tipo de relação, que é uma relação exatamente como a gente acabou de ver, e que tem lá o log de C, e que tem uma inclinação com um ângulo cuja tangente é dada por Z. Beleza? Então, acabou a matemática. Agora, acabou a matemática. Chegamos na biologia. Agora começa a ficar mais interessante. Biologicamente, o que representam essas constantes? Então, primeiro, o que seria log de C? Log de C, você pode pensar que é o número de espécies numa ilha de área mínima. É o número de espécies numa ilha de área tendendo a 0, né? Que seria onde está o eixo vertical. É óbvio que não existe uma ilha de área 0, mas você pode pensar numa ilha de área muito pequena tendendo a 0, quantas espécies tem daquele táxon. Tá? E log de C, eu vou dizer para vocês que depende fundamentalmente de 2 coisas, táxon e latitude. Táxon, porque depende da necessidade diária para você manter populações viáveis das espécies daquele táxon. Então, se você pensar uma ilha, sei lá, de 1 hectare são 100 por 100 metros, é o tamanho de um campo de futebol. Quantas espécies de carnívoros você espera encontrar nessa ilha de 1 hectare? 0. Você não vai ter nenhum gato, nenhum cachorro vivendo lá, porque não pode manter a população de um bicho desses. Quantas espécies de mamíferos? 0. Nenhuma. Se eu tivesse falado de uma ilha de 10 hectares, por experiência própria, uma ilha de 10 hectares, nós já pegamos uma espécie de mamífero, o gambá, na Ilha do Francês, ali perto de Cabo Frio. Agora, se você, então, pensar, em vez de mamíferos, você pensar em aves, quantas espécies de aves tem nessa ilha, que nidificam nessa ilha? Talvez alguma. Quantas espécies de insetos? Várias. Quantas espécies de bactéria? Um monte. Então, depende fundamentalmente do táxon, da capacidade do táxon de sobreviver numa ilha muito pequena. Isso vai determinar o valor de log de C, que seria o número de espécies numa ilha de área mínima. Agora, log de C vai ser influenciado também pela latitude, porque outros dos padrões mais conhecidos em ecologia, conhecido pelo menos lá por volta de 1950, já tinha sido descrito por Dobzhansky e companhia, os gradientes latitudinais de biodiversidade. Então, você sabe que a biodiversidade é maior nos trópicos e menor perto das regiões árticas, etc. Então, isso, na verdade, afeta tudo. Então, se você comparar, por exemplo, por isso que os estudos normalmente são feitos em arquipélagos, ilhas que estão próximas uma da outra, na mesma latitude, etc. Que uma ilha, se tiver uma latitude perto do Equador, todo o resto sendo igual, o log de C vai ser maior, porque no Equador a riqueza de espécies é maior de qualquer forma, né, de modo geral, por fatores que a gente não vai discutir aqui, mas para discutir na discussão, se vocês quiserem. Enquanto mais perto das latitudes árticas, o número de espécies de qualquer coisa vai ser menor, então a ilha vai ser mais pobre, tá certo? Então, o log de C também varia com latitude. Bom, terminei de log C e agora a gente chega, então, a Z. Aquele que vocês deveriam saber para poder pegar o vosso diploma. Então, Z tem 2 definições de Z. A primeira delas é fantasticamente importante, é que a gente vai chamar de definição ecológica de Z. A segunda é absurdamente, ridiculamente, infinitamente mais importante que a outra, e a gente chama de definição conservacionista de Z. Então, Z tem 2 definições. A ecológica, então, é a definição que a gente obtém percorrendo a nossa reta da esquerda para a direita, tá certo? Então, se a gente percorrer a nossa reta da relação espécies-área da esquerda para a direita, a gente vai ver, então, que Z é a taxa pela qual espécies são acrescentadas com aumento da área. Todo mundo está me acompanhando? Z é a taxa pela qual espécies são acrescentadas com a redução da área. Agora, vamos pensar, então, na definição conservacionista. Professor, desculpa. Oi.
Pela redução, aumento, né? Desculpa, a taxa pelo qual espécies são Ah, tá. acrescentadas com o aumento da área. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Lucas. Desculpa aí. Agora, se você, para pensar na definição conservacionista, a gente precisa percorrer a reta na direção oposta, da direita para a esquerda. Se a gente percorre a reta da direita para a esquerda, o que Z se torna? Z se torna a taxa de perda, a taxa pela qual espécies são perdidas com a redução da área de habitat disponível. Vocês estão me acompanhando? A gente está chegando na conservação. A taxa predizível e entendível pela qual espécies são perdidas com a redução da quantidade de habitat disponível. Dá para perceber por que eu estou atribuindo tanta importância a isso no mundo moderno? Beleza, vamos mais adiante. Chegamos na conservação. Bom, então, a faixa de valores de Z. Falar um pouquinho sobre a faixa de valores de Z que são observadas na natureza. Conforme eu falei, isso é um padrão empírico. Nós não estamos falando de teoria. Não falei uma palavra de teoria ainda. Nós estamos falando, não estou interpretando nada da causa de nada. Estou simplesmente, nessa aula, eu estou falando de padrões que acontecem no mundo natural. E milhares de relações espécies-áreas foram calculadas desde o século XX. Tá certo? Oi? Fala. É porque minha internet caiu no momento mais importante, que era o que você estava falando sobre Z. Se puder falar de novo. Que eu estava falando sobre o quê? Sobre Z, né? Na hora que Bom, eu estava falei falando. muito sobre Z. Eu vou falar de novo na discussão. Eu falei O- muito sobre Z. Eu vou falar de novo na discussão e você pode dar uma olhada na gravação depois. Deve, tá bom? Beleza. Beleza? Tá bom. Mas o que tiver dúvida, você me pergunta e eu falo de novo na discussão, sem problemas. Mas, bom, então, uma constatação empírica fundamental é que os valores de Z na natureza costumam cair numa faixa relativamente estreita. Então, esses milhares de estudos que foram feitos, com algumas exceções, Z obviamente, varia. Em estudos diferentes, a inclinação da reta espécies-área, que é calculada por um conjunto de ilhas, para um arquipélago, ou para um conjunto de fragmentos florestais, essas inclinações de Z variam, mas não variam aleatoriamente, variam dentro de uma faixa de variação que é relativamente estreita. Então, com algumas exceções que estão acima ou abaixo dessa faixa, Zs na natureza costumam cair numa faixa entre 0,20 e 0,35. Essa altura, vocês poderiam me dizer: pô, Fernando, que diabo me importa isso, cara? Para que eu vou querer saber isso? Para que eu vou querer saber uma coisa tão esotérica como que Z na natureza varia entre 0,20 e 0,35? O que importa isso? O que isso importa? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: se Z não estivesse nessa faixa, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nenhum de nós estaria tentando fazer conservação, porque não haveria mais nada para conservar. Vocês estão me acompanhando? Então, vamos lá. Se Z não caísse nessa faixa, nenhum de nós estaria aqui hoje tentando fazer conservação, porque não haveria mais nada para conservar. Tá? E para vocês perceberem por que eu estou dizendo isso, vamos imaginar, por um instante, um planeta hipotético, onde Z fosse igual a 1. Então, que, na verdade, a relação espécies-área fosse linear. O número de espécies aumentasse na mesma proporção que a área e o número de espécies fosse perdido na mesma proporção que a perda de área. Vocês estão me acompanhando? Então, um planeta hipotético onde Z fosse igual a 1. Então, vamos lá. Calcula-se as estimativas mais confiáveis falam, existem outras, mas as estimativas realmente confiáveis falam que 87% a 88% da Mata Atlântica já foi perdido, restam 12% a 13%. Então, vocês, em sã consciência, vocês acham que a gente já perdeu 88% das espécies de tudo da Mata Atlântica?
Não, não perdemos. Temos extinções locais em Mata Atlântica? Temos. Temos registro histórico de ariranha em Mata Atlântica, por exemplo. Temos extinções locais em Mata Atlântica, mas nem de longe chega, né, no bioma como um todo, de você ter perdido 88% das espécies de Mata Atlântica. Tá? Então, por que você não perdeu tanto? Porque as relações espécies-áreas são menos inclinadas, ou seja, você perde da mesma forma que quando você ganha espécies, você ganha mais devagar que o aumento de área. Quando você perde espécies, você perde mais devagar que o aumento de área. Então, se houver algo em que vocês acreditem, dirijam um agradecimento na hora do vosso café da manhã por Z estar nessa faixa. Porque se Z não estivesse nessa faixa, nós não teríamos mais nada para conservar. Beleza? Bom, então, agora, essa faixa não é intuitiva. Que diabo quer dizer isso? 0,20 a 0,35 na inclinação de uma reta de logaritmo de espécies contra logaritmo de área. Que diabo quer dizer isso? Isso não é intuitivo. Então, para tornar intuitivos os macetes de Z, tem uma coisa bastante interessante, que é o macete de Darlington. Darlington, esse cara que está aí, é um biogeógrafo que foi um monte de ilhas, não gostava muito de matemática, mas ele fez um macete bem interessante, baseado na imensa experiência de campo dele, que ele dizia que multiplicar a área por 10 implicava em aproximadamente duplicar o número de espécies. Então, se você fosse de uma ilha para uma ilha com área 10 vezes maior, isso normalmente corresponderia a uma duplicação do número de espécies, que a ilha 10 vezes maior teria o dobro do número de espécies. Não 10 vezes o número de espécies, mas o dobro do número de espécies da ilha menor. Da mesma forma, você ir de uma ilha 10 vezes maior para uma ilha 10 vezes menor corresponderia a uma perda de metade do número de espécies, tá certo? Então, isso é o macete de Darlington, né? Aumentar 10 vezes a área corresponde a duplicar o número de espécies, diminuir 10 vezes a área corresponde a reduzir o número de espécies pela metade. E você pode calcular qual é a inclinação dessa curva espécies-área que torna verdadeiro o macete de Darlington. Vocês estão me acompanhando? Há de existir uma inclinação da curva espécies-área, quer dizer, um valor de Z, que corresponde, essa inclinação, exatamente a você aumentar 10 vezes a área, você duplicar o número de espécies, você reduzir 10 vezes a área e diminuir a metade do número de espécies. E esse valor de Z é facílimo de calcular, é de 0,301. Então, 5 segundos para responder. A intuição de Darlington era boa ou não? A intuição de Darlington era boa ou não? Professor, desculpa, mas eu não entendi essa parte do corresponder a Z igual a 0, vamos lá. Isso, na verdade, isso implicitamente no que o Darlington falou, você ir para uma área 10 vezes maior corresponde em duplicar o número de espécies, isso corresponde a uma inclinação da reta espécies-área. Há de existir uma inclinação, né, da relação espécies-área que corresponde exatamente a isso, que sempre que você aumentar 10 vezes a área, você vai duplicar o número de espécies. Certo? Vocês se lembram que a relação espécies-área só é linear quando você trabalha com os logaritmos, né? Então, há de existir uma inclinação particular da reta espécies-área, da reta log de S versus log de A, que corresponde justamente a essa taxa de aumento do número de espécies com o aumento da área. É muito fácil você fazer a relação espécies-área e ver que Z que isso resulta. E o Z que isso resulta é 0,301. Então, perguntei para vocês, todo mundo já teve bem mais do que 5 segundos para pensar, mas a intuição do Darlington era boa ou não? Sim, porque cai na faixa de 0,25 até 0,30. A intuição de Darlington era Exatamente. boa, porque 0,301 está dentro da faixa que vai de 0,20 a 0,35, beleza? Então, isso ajuda a gente a visualizar um pouco melhor o que está acontecendo. Então, a nossa terceira constatação sobre relações espécies-área é essa: elas são rasas. Quando a gente diz que elas são rasas, a gente diz que elas são pouco inclinadas. A gente diz que o número de espécies aumenta mais devagar do que o aumento da área. Isso fica mais fácil de entender se a gente volta para a relação não linearizada, se a gente volta para a relação original antes de fazer logaritmos. Vocês lembram? S igual a C vezes A elevado a Z. Então, vocês estão vendo aí que o número de espécies não aumenta tão rápido quanto a área. O número de espécies aumenta mais devagar do que a área.
ou seja, bem mais devagar. Isso quer dizer, então, que é a nossa terceira constatação fundamental sobre relações espécies-área. Elas são rasas, tá certo? E, novamente, ainda bem que isso é assim, porque se não fosse assim, se as relações espécies-área não fossem rasas, nós não teríamos nada para conservar, né? Nós já destruímos a grande, esmagadora maioria dos hábitats naturais do mundo para nós, para a nossa civilização, para a nossa população, para a nossa economia, por aí vai. Bom, indo para a conservação, relações espécies-áreas se aplicam a conjuntos de fragmentos florestais ao invés de ilhas? Sim, se aplicam com milhares de casos estudados, tá? Então, especialmente nas últimas décadas, nas últimas 5 décadas, você tem milhares de casos de relações espécies-área aplicados a fragmentos florestais. Tá? Então, se aplicam na esmagadora maioria dos casos, né? Agora, são ainda mais rasas, felizmente, do que nas ilhas geográficas, nas ilhas propriamente ditas. As relações espécies-área em fragmentos florestais costumam ser ainda menos inclinadas, ainda menos rasas do que em conjuntos de ilhas. Então, elas normalmente caem dentro de uma faixa de 0,12 a 0,25. Tá? Z igual a 0,12 até Z igual a 0,25. Felizmente, né? Como a gente viu, felizmente. O fato de que as relações espécies-áreas sejam rasas permitem que a gente não perca tantas espécies assim com fragmentação, porque se elas fossem mais inclinadas, nós perderíamos muito mais. Tá? Então, cenas da próxima aula. Vocês viram que essa aula inteira eu não falei uma só palavra de teoria. Eu só falei em padrões empíricos. Eu só falei em padrões observados no mundo lá fora. Tá? Padrões observados, né, verificados, mas não falei nem uma palavra sobre as explicações por trás desses fatores, né, desses padrões, né, empíricos. Né? Então, durante décadas, relações espécies-áreas foi apenas isso para a ecologia, padrões empíricos que eram observados repetidamente no mundo natural. E uma boa explicação para esses padrões surgiu apenas em 1967, com uma das teorias mais bonitas, mais maravilhosas, mais lindas que a ecologia já produziu. E essa teoria é a teoria de biogeografia de ilhas, que vai ser, então, o assunto da próxima aula. Então, lições para levar para casa dessa aula. 3 lições para levar para casa. Relações espécies-área existem. Beleza? Relações espécies-área existem na natureza, são extremamente comuns e quase sempre acontecem. Segundo, relações espécies-áreas enfaticamente são não linearizáveis, mas linearizáveis. Desculpa, são não lineares. Relações espécies-áreas enfaticamente são não lineares, são curvilineares, mas são linearizáveis com transformações logarítmicas. Eu fiz essa aula hoje de manhã e passou um linearizáveis aí, desculpem, é linearizáveis, né, conforme a gente viu. Então, relações espécies-áreas existem, são não lineares, mas são linearizáveis. E são rasas, ou seja, são pouco inclinadas. O número de espécies aumenta mais devagar do que a área e diminui mais devagar do que a redução de área. E são ainda menos inclinadas em fragmentos florestais, em conjuntos de fragmentos florestais, do que em conjuntos de ilhas. Tá? Essa aí, então, que vocês estão vendo é a ilha do Cirripede desocupado, Krakatoa. Beleza? Então, parar de compartilhar e vamos passar para a nossa discussão. Professor, essa questão dos fragmentos florestais, deixa eu ligar a câmera aqui rapidinho. Essa questão dos fragmentos florestais, então, que a relação especial é rasa, isso indica que seria válido então, para a conservação? Você criar, se não for possível, criar uma área muito contínua, né, de floresta. Mas se você conseguir criar vários fragmentos, tem alguma... Tipo, se conseguir reflorestar vários fragmentos com um corredor entre eles, é igualmente válido? Eduardo, essa é uma das maiores discussões de biologia da conservação. Essa discussão começou por volta de 1974 e ela até agora não foi resolvida.
porque ela envolve muitas coisas, porque você não pode pensar só... Enfim, isso é o assunto de uma aula chamada Manejo de Paisagens, né? Tem uma aula que eu falo de manejo de paisagens que eu vou discutir isso. Então, não quero antecipar a aula toda. Mas, quer dizer, a gente não deve pensar só em número de espécies, a gente deve pensar também em que espécies você conserva. E certas espécies, como predadores de topo, podem necessitar de áreas muito grandes para precisar serem conservados, né? Podem precisar de áreas muito grandes. E a ausência desses predadores, se você perde esses predadores, você pode ter efeitos em cascata na comunidade toda abaixo e ter perdas secundárias de espécies, independentes da área. Então, quer dizer, faz mais sentido você conectar com corredores? Sim, corredores têm um monte de vantagens, né? Tem gente que defende assim, que corredores com uma imensa solução. Tem gente que, com o mesmo vigor, diz que corredores são um desastre, que corredores trazem muito mais problemas do que vantagens. Então, na verdade, essa é uma discussão gigantesca dentro da biologia da conservação nas últimas décadas, mas eu não vou antecipá-la, não. Eu só vou dizer que existem eu só vou dizer que eu concordo com você que o fato das relações espécies-áreas serem rasas favorece, em princípio, a solução de múltiplos fragmentos, mas que não é o único argumento envolvido nisso e que existe gente que defende tanto uma solução como a outra. Tá? Ou seja, um único fragmento grande ou muitos pequenos. Conforme vocês sabem, essa discussão é tão gigantesca dentro da biologia da conservação que os editores das revistas encheram o saco de escrever no título dos artigos single large or several small fragments, né? Então, toda hora as pessoas discutiam single large or several small, single large or several small, e os editores encheram o saco e criaram a palavra SLOS, com a abreviatura das palavras. Então, hoje em dia, você vê isso, the discussion of SLOS, single large or several small fragments, né? Então, SLOS é uma palavra que se refere a essa discussão, mas é uma discussão que eu vou considerar não resolvida porque existem argumentos fortes para os dois lados. A gente vai discutir isso na aula de manejo da paisagem, beleza? Entendi. Eu vou apresentar isso para vocês melhor. Bem-vindos a os que chegaram mais tarde, Fernando, João Paulo, Isabela. Professor, eu tenho uma pergunta. O gráfico não linearizado, ele chega em uma espécie de platô depois de determinado ponto. O gráfico linearizado do logaritmo lá, ele, teoricamente, vai até o infinito linear naquela mesma taxa de crescimento. A partir de qual ponto nós temos que parar de confiar no gráfico linearizado? Que ele não os padrões que eles descrevem são exatamente os mesmos, né? Na verdade, o gráfico não linearizado não chega a um platô, ele chega a um platô no infinito, ele aumenta cada vez mais devagar, né? Da mesma forma, o gráfico linearizado, em valores absolutos, também está aumentando cada vez mais devagar, porque o aumento em log vai relacionado ao outro aumento no outro eixo, corresponde a um aumento cada vez mais lento. Então, claro, no planeta, que é o planeta finito, o limite é o tamanho dos continentes. No fundo, se você pensar bem, foi ilhas, porque ilhas tem um número grande de ilhas e casos, e você permite estudos comparativos em arquipélagos. Arquipélagos, por exemplo, fixam a latitude. Você se lembra que eu falei que a latitude influencia o número de espécies através de influenciar log de C? Por que você trabalha no arquipélago? Porque o arquipélago fixa a área-fonte de espécies, ver a próxima aula, e fixa a latitude. Tá? Então, agora, se você pensar bem, então as pessoas trabalham com ilhas por causa disso, é fácil de trabalhar, mas se você pensar bem, não existe nenhuma diferença objetiva entre uma ilha e um continente. Isso se aplica a massas de terra, ponto, de qualquer tamanho. Continente é uma distinção puramente cultural nossa, a ponto, se você for
Se você for pensar, se colocar logaritmicamente, que é o que importa, que todos os processos importantes, como relação espécies-área, taxa de extinção, etc., são logarítmicos, se você colocar logaritmicamente, a diferença entre a maior ilha e o menor continente é menor do que a diferença entre a maior ilha e a segunda maior ilha. Porque a maior ilha é a Groenlândia, a segunda maior é Nova Guiné, se não me engano. E a diferença em logaritmo entre Nova Guiné e a Groenlândia é maior do que a diferença que existe entre a Groenlândia e a área de terra da Oceania. Então, na verdade, ilha é uma distinção meramente arbitrária, meramente cultural, artificial, né? Na verdade, no fundo, você está falando de riqueza em massas de terra. Riqueza de massa de terra, o limite final é o planeta. O planeta vai aumentando cada vez mais devagar a riqueza em massas de terra até você chegar à Ásia. Beleza? Entendi. Professor, eu tenho dúvida também. Você falou que o do Arrhenius é o melhor porque ele se ajustava à maioria dos conjuntos de dados. Qual o critério para se ajustar melhor ou pior aos conjuntos de dados? O que Análise interfere de nisso? regressão. Existe uma técnica estatística, você viu que, na verdade, as pessoas trabalham, por simplicidade, com um modelo linearizado, com a versão linearizada que eu mostrei para vocês e que a gente discutiu a maior parte da aula. Então, o ajuste de uma reta em regressão, de uma reta, né, aos dados, você pode utilizar para uma técnica chamada análise de regressão, né? Então, no caso, regressão linear. Você tem variações mais modernas de regressão que, né, generalize linear model, não sei o quê, mas você tem uma técnica mais tradicional que é a análise de regressão, que você pode testar isso usando parâmetros, dos quais o parâmetro que faz exatamente isso é o R2. R2 é o quadrado do coeficiente de correlação, que é um dos parâmetros da análise de regressão. E o R2 te dá a qualidade do ajuste dos pontos em relação à reta, tá certo? Ok? Só te dá isso. As pessoas erroneamente veem a significância do R, que é o coeficiente de correlação, que é a raiz quadrada do R, e usam isso para ver se a regressão é significativa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que diz uma regressão significativa é o F de Fischer, que está testando a hipótese nula de que o ângulo alfa da reta seja igual a zero, tá certo? Então, vai te mostrar que x influencia y, porque se o ângulo não for diferente de zero, x não influencia y. Vocês estão me acompanhando? Beleza? Entendi. Uhum. Então, agora, o R2 não fala nada da significância, mas o R2 na regressão te diz quanto os pontos se ajustam àquela reta. Então, você comparando entre esses vários modelos, na maior parte dos casos, entre os modelos competidores, aquele que propicia o melhor R2 é o função potencial. Existem casos que são outros modelos daquele que eu falei, que tem um R2 melhor que função potencial. Mas, conforme eu falei, eu estou considerando ele o melhor modelo, não porque ele seja o melhor modelo para descrever todos os conjuntos de dados do mundo, porque ele não é, mas porque ele é o melhor modelo para aquele conjunto de dados na maior parte dos casos. E quando ele não é? É por acaso ou tem alguma razão? Bom, quando ele não é... acho que eu não vou responder essa pergunta por falta de tempo. Tipo 2, é. Eu pensei muito nisso. Agora eu vou falar um pouco sobre as causas da riqueza de espécies nas ilhas na aula que vem. Que a aula que vem a gente vai falar de teoria, né? Então, vou falar de teoria de bibliografia de ilhas, vou discutir um pouco as causas da riqueza maior ou menor de espécies nas ilhas. Agora, eu nunca fiz a ligação, eu confesso que nunca fiz a ligação entre possíveis variações dentro da teoria de bibliografia de ilhas, na forma, sei lá, das curvas de migração, extinção, que a gente vai ver na aula que vem. Eu nunca fiz a ligação entre variações dentro da teoria de bibliografia de ilhas e qual modelo de espécies áreas se ajusta melhor. Eu confesso que eu nunca fiz isso, então não sei te responder. Tudo bem, obrigado. Eu tenho mais 2 dúvidas, se ninguém tiver. Eu queria perguntar uma coisa. A questão dos seminários que tem que ser apresentados. Como é que eu sei quais são os temas? Porque Está no programa do curso que eu distribuí para vocês no início do curso.
que eu mandei por e-mail do SIGA, você Quero. deve ter recebido. Naquele plano de estudos do curso, tem a bibliografia, aí tem o título das 12 aulas e depois tem uma lista de que artigos de seminário estão em cada uma das 12 aulas, para serem escolhidos. Ok. E conforme eu falei, os artigos precisam ser apresentados na próxima aula, porque senão a gente vai ter zero artigos em boa parte das aulas no começo, e as aulas do final a gente vai ter 10 artigos em cada aula e não funciona. Então, precisa ser apresentado nas aulas correspondentes, beleza? Acho que a Isabela já distribuiu um link que deve ser justamente do plano de estudos, é isso? Imagino que deve ser isso. Obrigada. Beleza, pelo menos o link eu recebi aqui. Pelo link que ela passou, vocês acessam direto o plano de estudos e ali tem a lista dos seminários. Beleza? Luca, você tinha mais 2 perguntas. Sim. Uma é sobre, quando você falou de Z, você sempre faz a amplitude, tipo, o delta é sempre a amplitude da maior para menor, né? Essa é uma dúvida boba mesmo. Tá. A outra pergunta que eu Na tinha era... verdade, essas variações são calculadas em cima da variação da própria reta, né? Você faz um triângulo retângulo, né? Então, a reta, aquele trecho de reta, corresponde do trecho aproximado da menor área até a maior área, vamos dizer assim. Não quer dizer que o número de espécies esteja exatamente em cima da reta. Uma coisa dessa, se estiver perfeitamente em cima da reta, você sabe que é fraude, né? O mundo real não é tão bonitinho assim, né? As coisas não ficam exatamente em cima da reta. Existe um espalhamento dos pontos aí. Mas é basicamente isso. Esse delta log de S e delta log de A são calculados a partir do triângulo retângulo que você faz em cima da reta, onde a reta é hipotenusa, né? Beleza? Ah, entendi. Mas aí você Aí aproxima... você tem um porco do mato perto da reta e um porco do mato longe da reta. Ou seja, cateto oposto e cateto adjacente. Beleza? Então, a partir daí você calcula. Né? Entendi, mas você acaba, tipo, aproximando porque não vai ficar certinho em cima da reta, né? Aí o que você faz? Não, você usa a reta. Você usa o teu Sim. conjunto de dados para encontrar, por análise de regressão, a reta que é a reta que melhor descreve aquele conjunto de dados. Na verdade, em regressão, o critério normalmente utilizado é a reta que minimiza o somatório dos quadrados das distâncias dos pontos à reta. Então, a reta que melhor descreve aquele conjunto de dados. Uma vez que você faz isso, aí você trabalha com a reta, beleza? Beleza. Eu tenho uma última dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa antes. Pode falar. Tem uma dúvida também Beleza. do que o Daniel tinha perguntado na aula do Z, eu vou ver se ele quer que a gente volte a isso, mas pergunta a sua outra primeiro. Então, quando você falou daquele mundo hipotético onde Z era igual a 1, R ao quadrado seria igual a 1, né? A regressão linear daria que, tipo, X varia com Y direitinho, certo? Como se faz essa tradução do log para o linear? Se fosse Z igual a 1, você não precisaria linearizar nada, você não precisaria fazer log, porque já seria linear. Se fosse o número de espécies variasse diretamente com a área, já seria linear, você não precisaria linearizar nada. Agora, é uma confusão perfeitamente entendível e razoável que o Z fosse igual a 1, quereria dizer que o R2 seja igual a 1. O Z pode ser igual a 1 sem que o R2 seja igual a 1.
O Z é a inclinação da reta pela tangente do ângulozinho lá, do ângulozinho alfa, que é a inclinação da reta. Agora, isso não quer dizer que todos os pontos estejam em cima da linha, o que seria necessário para R2 igual a 1. Você pode ter os pontos um pouquinho mais para um lado ou para o outro, mas, na verdade, a inclinação da reta é como se fosse uma média, né? De onde esses pontos estão te puxando. Então, você pode perfeitamente ter um Z igual a 1 sem ter um R2 igual a 1, mas isso é detalhe. Mas uma coisa não implica na outra, não. E, de qualquer forma, o ponto fundamental, se o número de espécies fosse linearmente, variasse linearmente com o aumento da área, você não precisaria logaritmizar nada. Já seria linear de cara. Beleza? Entendi. Obrigado, professor. Mas esse seria um planeta muito estranho, um planeta muito diferente. E acho que eles não deveriam ter mais nenhuma biodiversidade lá. O que mais? Professor, eu estava pensando aqui, o Z, quando se estuda a relação espécies-áreas em fragmentos florestais, ele é menor justamente porque esses fragmentos já estiveram conectados em um passado próximo? E Não. aí, por isso, eles compartilham as espécies? Não. Ou não tem nada a ver? Não precisa ter nada a ver. No momento que os fragmentos são isolados, isso a gente vai falar na nossa aula de fragmentação. A gente tem uma aula só sobre fragmentação lá adiante. No momento que os fragmentos são isolados, isso é verdade, mas é efêmero, dura pouco. No momento que os fragmentos são isolados, eles têm muitas espécies. Você acabou de isolar a mata, chegou lá, cortou um pedação de mata amazônica com esse nosso maravilhoso governo que a gente tem, que adora destruir essas coisas, cortou mais um pedação de mata amazônica, deixou um fragmentinho aqui ou ali. Por um curto tempo, esses fragmentos vão ter praticamente a mesma riqueza que a floresta original. Só que eles vão estar sobressaturados. Ver a aula que vem. Eles vão estar sobressaturados. Eles vão ter muito mais espécies do que comporta a área. Então, esses fragmentos rapidamente vão ter perda de espécies e vão se adaptar à área do novo tamanho, à riqueza de espécies suportada pelo novo tamanho. Isso acontece em anos. Isso acontece muito rapidamente depois do isolamento. Tá? É um fenômeno horroroso, que resulta em um monte de extinções locais, com um nome agradável, relaxamento biótico. Mas o relaxamento biótico vem muito rápido. Depois disso, não tem nenhuma relação com isso, não. A longo prazo, não. Beleza? Na verdade, inclusive, a gente falou no início mais das próprias similaridades, né? Que você esperaria que riqueza de ilhas continentais fosse sempre maior, de ilhas oceânicas sempre menor, e não é o que acontece. Isso é justamente porque as causas que determinam a riqueza são outras. Aula que vem, de geografia de ilhas. Beleza? Mas então, por que o valor de Z é menor? Posso explicar na próxima aula? Sim, claro. Falta tempo tipo 1, porque eu prefiro explicar na próxima aula simplesmente pelo fato que depois que eu tiver explicado de geografia de ilhas para vocês, isso vai ficar infinitamente mais claro. Beleza? A razão disso vai ficar infinitamente mais clara, mais fácil de entender. Beleza? Maravilha. Daniel, você já entendeu o que é Z por tudo que a gente falou ou continua querendo um clareamento? Por tudo que falou, acredito que ainda não entendi totalmente, né? Mas deu para entender sim. Depois eu vou voltar na aula, vou assistir de novo. Não, beleza. O Z é a inclinação da relação espécies-área. Então, discutindo o Z dentro da versão linearizada, né, do modelo lá que a gente discutiu a aula toda, função potencial, a versão linearizada, então, é log de S é igual a log de C mais Z vezes log de A. Então, isso é uma equação de reta do tipo A mais BX.
onde o Z, então, é a constante angular, a inclinação da reta. Na verdade, mais tecnicamente, o Z é a tangente do ângulo alfa, que é o ângulo que faz essa reta na relação linearizada espécies-área. Tá? Então, o Z, representando, então, é claro, quanto maior for a tangente, maior o valor da tangente, maior o valor do ângulo, mais inclinada é a reta. Então, o Z, ele é isso matematicamente, ele é a tangente do ângulo da reta da versão linearizada da relação espécies-área, e que corresponde isso biologicamente? É a taxa pela qual espécies são acrescentadas à medida que você aumenta a quantidade de hábitat disponível. E, conversamente, que a gente chamou de definição conservacionista, Z é a taxa pela qual espécies são perdidas quando você tem uma redução da área de hábitat disponível. Isso é Z. Beleza? Tudo bem? Beleza. Então, Z é extremamente útil para a conservação, porque, inclusive, você pode ter Z pode ser utilizado para predições. Tá certo? Isso é muito, muito legal, muito importante, é uma ferramenta poderosíssima que a gente tem na nossa mão e que a gente raramente usa quando a gente discute conservação, mas nós temos uma ferramenta poderosíssima, porque tem milhares de estudos mostrando que Z se aplica a ilhas e a conjuntos de fragmentos florestais. Então, quando alguém diz, vou desmatar 90% dessa paisagem, a gente diz, você vai perder espécies. Aí a pessoa, o empreendedor, pergunta para a gente, mas quantas e quais? A gente diz, vai perder espécies, mas a gente pode dizer quantas e pode dizer quais. Ambas com uma incerteza associada à nossa predição. Né? A gente tem uma chance de erro em qualquer caso, mas a gente pode dizer dentro de uma faixa com muita certeza, eu vou falar mais sobre isso depois, e pode fazer uma predição de quantas espécies vão ser perdidas por relação espécies-área, e ainda pode fazer, mas isso é outra aula, de quais espécies são perdidas por aninhamento. Você também pode predizer quantas e quais vão ser perdidas com o desmatamento da paisagem, tá certo? Então, isso, por exemplo, eu fiz um estudo, né, quando eu era estudante de graduação ainda, que trabalhei, fui estagiário de um professor do Instituto de Biologia que faleceu caindo de um penhasco tentando alcançar um ninho de atobá, que era o ornitólogo do Instituto de Biologia, antes do Luiz Antônio Gonzaga, que era o Elias Pacheco Coelho, que hoje dá nome a um laboratório de práticas do Instituto de Biologia no Bloco D. Né? E com o Elias, a gente foi a 12 ilhas costeiras do estado do Rio de Janeiro para fazer uma relação espécies-área, indo desde ilhas de 1 hectare, em frente lá de Rio das Ostras, até Ilha Grande, com 169 km², uma coisa assim. Então, nós fomos em 12 ilhas, escalonando todo o tamanho e calculamos uma relação espécies-área. Essa relação espécies-área foi publicada na Revista Brasileira de Ornitologia, Ararajuba. Agora, aí você pode dizer, Fernando, quantas espécies tem nessa ilha que você nunca pisou? Eu fui em 12 ilhas, tem muito mais ilhas do que isso no litoral do Rio, nós fomos em 12. Aí alguém vai dizer, e naquela ilha que vocês não foram, quantas espécies tem? E eu te digo, me dê a área. E, aula que vem, me dê a distância para o continente também, que também ajuda. Tá? Então, me dê a área e me dê a distância para o continente, que é um determinante muito mais fraco, mas que também é um determinante. Tá? Então, me dê essas duas coisas e eu te digo quantas espécies tem. E eu vou te dizer, tem 36 espécies. E vou poder calcular um intervalo de confiança e te dizer, tem 36 mais ou menos 5. Então, pode ter 31, pode ter 41, pode ter 39, pode ter 32, mas não vai ter 9. Não vai ter 15. E não vai ter 60. Vocês estão acompanhando onde eu estou chegando? O poder da ferramenta que a gente está. E isso eu estou falando com vocês de eu fazendo uma predição no espaço, para uma ilha que eu nunca visitei. Agora, da mesma forma, uma predição no tempo é igualzinha. Você pode chegar para um cara que vai dizer, vou devastar essa paisagem aqui para fazer um resort e vai sobrar só 10% da área, quantas espécies eu vou perder? Você pode fazer a predição no tempo igualzinha. E da mesma forma, com intervalo de confiança, como eu falei, você pode fazer uma predição de quantas espécies você vai perder. E por aninhamento de quais. Mas isso a gente vai ver depois. A ilha está com a mão levantada.
só estava com uma pergunta no chat que ela colocou antes de eu levantar a mão. Eu não sei se ela quer fazer agora ou se eu faço pergunta depois ela faz. Vocês sabem. Desculpa, quem era outra pessoa que fez pergunta? Ela colocou no chat que tinha uma pergunta. Aí ela botou antes de eu levantar minha mão. Aí se ela quiser falar antes de mim, não tem problema. Bom, acho que faz você primeiro, então, aí ela faz depois, pode ser? Pode ser. A minha dúvida era do log de C, porque eu não entendi, eu entendi o que ele é, mas eu não sei como é que ele calcula. Ele é um valor dado já ou ele vai... Como que calcularam esse valor? Não sei se você sabe. Esse valor é calculado pela análise de regressão. Quando você fizer a análise de regressão vai basicamente te dizer qual é a melhor reta que descreve aquele seu conjunto de dados. Tá? E um dos parâmetros do resultado da análise de regressão é justamente a tangente do ângulo, que te permite calcular o ângulo. E o outro resultado é a interseção. Então, quando você fizer a análise de regressão, você bota os dados no computador, coisa e tal. Quando sair o output, vai ter o R2, que é a qualidade do ajuste, e ela vai te dar a tangente do ângulo e vai te dar a interseção. Então, normalmente é calculado dessa forma. Claro, você pode fazer também aproximadamente graficamente. Se você tiver o conjunto de pontos, você pode desenhar a reta que passe por dentro dos seus pontos, aproximadamente, né? Mas você pode ter uma ideia aproximadamente simplesmente desenhando a reta e vendo onde ela cruza com o eixo. Mas a análise de regressão calcula isso para você certinho. Obrigada. Nada. O professor, também sobre C, que é uma constante, ela é uma constante tipo, absoluta, assim, ou ela varia de acordo com tipo, o fator da latitude que você falou antes? Que diferentes latitudes também influenciam no número de espécies? Eu fiquei Varia de curioso. acordo com a latitude. Então, por exemplo, assim, conforme eu falei para vocês, a gente foi nessa expedição solar, que a gente foi... eu estava com um pé na equipe de mamíferos e outro no outro pé na equipe de aves. Eu fazia estágio nos 2 laboratórios ao mesmo tempo, no vertebrados com Rui Cerqueira e no de aves com Elias. E a gente já mostrou mamíferos em 8 ilhas. E a gente encontrou gambá na Ilha do Francês, que era uma ilha que, sei lá, não sei, talvez, não me lembro direito, mas 10, 20 hectares, uma ilha muito pequena, né? Uma ilha muito pequenininha, perto de Rio das Ostras. Então, isso quer dizer que, logo de ser uma ilha de 10, 20 hectares, perto do litoral, assumidamente bastante perto do litoral, já pode ter pequenos mamíferos, tá certo? Agora, eu imaginaria... Oi? Perdão, deu um problema na conexão. Assim que você falou da Ilha do Francês, que era pequena, e deu uma travadinha. Você pode repetir, por Mas favor? aí, quer dizer, você tem uma ilha tão pequena como a Ilha do Francês, pode ter pequenos mamíferos, porque a gente achou uma espécie lá. Então, numa latitude como a nossa, uma ilha de 10, 20 hectares pode ter uma espécie de mamíferos. Então, já seria acima do eixo, né? Já seria um valor positivo no eixo vertical, já seria um log de C. Agora, se você for, eu imagino, quer dizer, a ideia da relação com latitude é que se você for pegar uma ilha de 10, 20 hectares no Ártico, certamente não vai ter mamífero nenhum, certo? Da mesma forma, a Ilha do Francês tinha, sei lá, 20 espécies de aves, perto de 20 espécies de aves. Se você for pegar uma ilha desse tamanho perto do Ártico, não vai ter 20 espécies de aves. Nem perto. E aí o C vai ser muito menor, então. Oi? O log de C vai ser muito menor, justamente. O log de C vai ser menor. Beleza? Na verdade, a gente acaba falando C por simplicidade. No fundo, a gente está falando o tempo todo de log de C, que seria aquele C da equação não linearizada, né? Professor, essa dúvida que o Luca fez, que estranho falar Luca, mas me fez pensar, porque você falou que varia com táxon e com latitude, né? Mas como é que você calcula o C para os táxons? Como é que você vai fazer esse cálculo? É de uma relação espécies-área para cada táxon, né? Então, relações espécies-áreas são calculadas para taxa diferentes e dão resultados um pouco diferentes.
né, segundo as características biológicas de cada táxon. Né? A gente vai falar bastante mais disso na aula que vem, mas, por exemplo, taxa que apresentam uma mobilidade menor capacidade de dispersão, costumam ter logs de C mais baixos e Z mais altos. E taxa que tem uma capacidade de dispersão maior, costumam ter logs de C mais altos e Z mais baixos. Beleza? Mas tudo geralmente dentro dessa faixa. Agora, você misturar os taxa diferentes dá uma coisa diferente. Quer dizer, por exemplo, no artigo da expedição que eu fiz parte, da Insular, quando a gente foi nas 8 ilhas para mostrar os mamíferos, no artigo de mamíferos, a gente viu que os dados eram muito ruins, né? E o artigo, eventualmente, acabou sendo publicado numa revista chamada Mamália. Mas os dados, quando a gente começou a trabalhar os dados eram muito ruins, tinha uma dispersão imensa. E a gente percebeu que essa dispersão sumia imediatamente, boa parte dela era eliminada, quando a gente separou mamíferos terrestres e morcegos. Porque mamíferos terrestres e morcegos, no que diz a respeito à dispersão para as ilhas, são completamente diferentes, tá certo? Então, na verdade, os dois têm Zs diferentes. Inclusive, no nosso artigo, a faixa para mamíferos terrestres estava dentro da faixa normal de Z e para morcegos estava até um pouco acima da faixa normal de Z, né? Estava quase 0,40, estava um pouco acima da faixa normal de Z. Mas, então, o que você faz? Você tem que fazer uma reta de regressão para cada táxon. Você faz uma reta de regressão para répteis, uma reta de regressão para aves, uma reta para mamíferos, ou separa em mamíferos e morcegos, outra reta para plantas, outra reta para insetos. Cada uma dessa reta, na hora que você fizer a análise de regressão vai te dizer qual é o log C dela. Entendi, obrigado. Professor, mamífero, então, pode-se dizer que, no geral, ele quase sempre vai precisar de áreas de vida maior que outros táxons, né? De modo geral, quer dizer, você diz no que se refere ao log de C? Sim. A área de vida a gente viu no outro curso, né, de ecologia animal. A área de vida é a área utilizada por um indivíduo, mas sim, contribui. A área de bichos, de espécies que os indivíduos precisam de áreas de vida muito grandes, não conseguem manter densidades populacionais muito altas. Se não conseguem manter densidades populacionais muito altas num lugar onde a área é pequena, a população é pequena. População pequena sofre um risco maior de extinção. Aula que vem, teoria de bisigrafia de ilhas. Estamos chegando lá pelas tabelas. Claro que a separação de tudo isso, todas essas coisas, a gente faz uma separação didática, né? A gente tenta arranjar uma ordem que a gente vai falar as coisas que sejam mais fáceis de entender e a gente arruma as ideias em tópicos. Mas, claro, relação espécies-área e teoria de bisigrafia de ilhas estão intrinsecamente ligadas. Na verdade, uma é o padrão e outra é a explicação. Entendi. A mamífera é um bicho meio frenético, né? Come muito. O meu termo, né? Precisa de muita energia, né? Eu pergunto muito porque meus planos daqui para frente é começar reflorestamento numa propriedade que eu estou vendo, se eu compro com meus tios, não sei, aí eu queria ver se valia mais a pena tentar chegar mais perto de uma reserva já estabelecida, que aí pelo menos, sei lá, aumenta, faz uma área adjacente, ou se vale mais a pena escolher um lugar que não tem nada, entendeu? Fazer um fragmento no meio da matriz, aí eu não sei. Tem a coisa da restauração vegetal, né? Para restaurar o fragmento. Isso tem uma área imensa de restauração vegetal que não é o meu forte, né? Mas existem um monte de métodos para isso, existem umas coisas muito legais, simples de fazer,
que, com, por exemplo, aqueles poleiros, que você bota um poleiro no meio da matriz para fazer que as aves parem, pousem ali, defequem sementes, é a maneira mais barata de restaurar, né? Você atrai as aves para pararem onde você quer que parem, e elas vão ficar no poleiro e vão defecar, e você já trouxe um monte de espécies de plantas. Agora, Isso não é acontece no simples. meu quintal. Não é simples. Espécies de plantas de sementes grandes, que são as mais de final de sucessão, não vão vir dessa maneira. Quer dizer, é toda uma arte. Eu acho que, muito possivelmente, tem gente até aqui na turma mais qualificada que eu para falar dessa arte, mas, enfim, é possível, mas é trabalhoso. Imagina, eu tô no quintalzinho que eu tenho agora, né? Quintalzinho, entre aspas, que é um quintal relativamente grande, mas fico lá experimentando germinar mesmo semente, germinar ali perfeitinho, já no vaso e tal, já é difícil. Aí, tentando muda nativa. Um dia, quem sabe, você planeja uma reintrodução de cutias, que são os melhores dispersores de sementes e que vão fazer grande parte do trabalho para você, se tiver a população delas lá. O que mais? Mais dúvidas de relações de espécies áreas? Aproveitar um assunto que pode ser um pouco complicado para muita gente, mas eu espero ter mostrado para vocês que é uma coisa muito importante de entender para entender o que está acontecendo com o mundo atualmente, né? Porque nós já destruímos a maior parte dos hábitats naturais do mundo. Nossa espécie já destruiu a maior parte dos hábitats naturais do mundo. Então, quanta diversidade vai sobrar nos hábitats que restam, né? E quanto a gente vai perder mais, dependendo de quanta devastação a gente fizer. Tem a coisa da área única ou vários fragmentos, da conexão ou não por corredores, quer dizer, outras discussões que a gente vai travar em outras aulas. Mas, enfim, tem uma ampla discussão sobre isso, mas relações espécies-área é um ponto de partida altamente importante, que é importante que vocês entendam bem. Tinha também uma pessoa, Luísa, né, que tinha feito uma pergunta sobre, Luísa Eduarda, que tinha feito uma pergunta sobre seminários, feito no chat. Professor, Luísa. eu não falei aqui porque, como a gente estava falando só da matéria, então não quis atrapalhar. Eu fiquei na dúvida da questão, um exemplo, o seminário, que alguém me perguntou se seria em duplo ou individual. Eu não me lembro do senhor ter comentado algo assim. Tá. É individual. E a gente vai ter mais ou menos quanto tempo para apresentar? Aproximadamente 20 minutos para apresentar o artigo. A ideia do seminário é apresentar aquele artigo. E sempre lembrando que o seminário é uma ferramenta de ensino. Então, a ideia é que o artigo deve ser apresentado da forma menos hermética possível, tentando fazer com que as conclusões do artigo possam ser entendidas, possam chegar à maior parte das pessoas. Então, de preferência, mostrando gráficos, mostrando resultados. Então, o pior seminário que existe é aquele. Os autores disseram isso, eu não estou mostrando como, mas acreditem em mim. E o melhor seminário que existe os autores mostraram isso exatamente dessa forma, eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a ideia é essa, e que tenha uns 20 minutos. Isso é um ótimo treinamento para vocês, não só didaticamente, como se um dia vocês forem participar de congressos. Vocês sabem que apresentações orais em congressos, hoje em dia, tem 15 minutos, 10 minutos ou até 5 minutos, dependendo dos congressos, né? Então, o espaço nessas coisas, hoje em dia, é muito concorrido. Então, vocês serem capazes de sumarizar ideias dentro de um tempo desse de 20 minutos se apresentar, é um bom treinamento para vocês. Beleza? Tá. Mas se for um pouco menos, não tem problema, um exemplo. Se for um pouco menos, não tem problema. Só não deve ser muito mais, porque a gente não tem tempo para isso. Com esse número de alunos e com o tempo que a gente tem disponível para a disciplina. Os seminários vão ser sempre encaixados nas discussões. Então, o dia que tiver 3 seminários, já praticamente não vai ter discussão. Então, justamente por isso que é importante que os seminários estejam também distribuídos ao longo do curso. Nem todo mundo vai apresentar seminário, vai ter gente que vai fazer ensaio, né? Os ensaios, eu não sei se eu falei muito sobre a forma deles, mas eu acho que seria uma boa... Poderia falar mais? O ensaio é só pegar um tema que não foi muito desenvolvido na disciplina e dissecar um pouco aquele tema, ir mais fundo naquele tema. Sei lá, por exemplo...
Eu vou falar de análise de viabilidade de populações, uma técnica que eu falei rapidamente que permite estimar a probabilidade de extinção de uma determinada espécie, uma determinada população, estimar a probabilidade de extinção de uma determinada população no futuro. Então, tem gente que acha que essa técnica é maravilhosa, tem gente que acha que é ruim ou até perigosa. Então, por exemplo, tem essa discussão, isso é um tópico bem específico. Eu vou chegar na aula, eu vou falar 2 ou 3 minutos sobre isso que eu acabei de falar, talvez 5 minutos. Mas você pode pegar um ensaio e desenvolver mais essa ideia. Pode até pegar uma história de conservação, por que não? Uma história incrível. Eu contei para vocês o Falcão de Maurício. O Falcão de Maurício que teve 6 indivíduos e sobreviveu. Black Robin da Nova Zelândia teve 5 e sobreviveu. É uma história também super interessante, que vale a pena ser contada. Então, tem coisas que a gente pode correr atrás, né? E, enfim, a ideia é essa. E eu queria que vocês nos ensaios ficassem não além dos 2.000 palavras. 2.000 palavras em Word, fonte 12, espaço 1,5, dá mais ou menos 6 páginas. Acho que esse é um bom tamanho. Se vocês forem mandar, por exemplo, para um site de divulgação científica, que vocês podem fazer no futuro, isso normalmente é que as pessoas vão pedir para vocês. Revista científica pode pedir a você até 3.000 palavras, até 4.000, até 8.000, dependendo da revista. Mas um site de divulgação, se vocês forem escrever uma coisa dessa, normalmente vai pedir alguma coisa, 1.500 palavras ou 2.000 palavras. Então, eu queria que vocês pensassem mais ou menos nesse formato, 2.000 palavras, tivesse um pouco de pena do vosso professor, que vai ter que ler tudo isso, para não fazer cada um ensaio de 20.000 palavras, senão eu não vou conseguir ler, tá bom? Para dar nota para vocês. Mas 2.000 palavras é um bom tamanho, beleza? Claro, aproximado, pode passar um pouco, ficar um pouco menor, não tem problema. Pode também ficar bem menor, se vocês quiserem, né? Desde que tenha conteúdo que seja interessante, mas eu não queria que Aí você falou... Perdão. Você falou que você gostaria que te enviassem para fazer a primeira revisão. Enviando até final de setembro, está valendo assim? Tá valendo. Aí eu posso dar uma olhada superficial. Se todo mundo mandar, acho que talvez seja difícil, por exemplo, seria complicado fazer uma revisão muito detalhada da forma, mas eu posso dar uma olhada e dizer, não, está num caminho legal por causa disso, você tem que prestar mais atenção nisso, falta um fecho, falta uma entrada, e, enfim, eu posso tentar dar assim, comentários para tentar melhorar o ensaio. Beleza? Ótimo, obrigado. Prazer. Professor, você pediu para avisar no e-mail sobre quem vai apresentar os seminários e tal. Eu e a Eduarda, a gente vai fazer os 2 seminários da aula que vem. Aí eu mando no e-mail certinho as coisas ou Pode falar. Estou anotando aqui. não precisa? Pode falar. Não, a gente vai ver ainda qual seminário. Então manda para mim por e-mail que eu anoto. A gente ainda tem um tempinho. A gente vai ver quem vai fazer qual. Tá bom. Aí vocês mandam para mim, então, por e-mail. Já tem 4 seminários escolhidos e 1 apresentado. Até agora, fora os de vocês. Que mais que tem perguntas ou dúvidas sobre a aula, que queira comentar sobre relações espécies área, ou perguntar, ou sobre as aulas também, está valendo, se vocês quiserem, a gente ainda tem um tempinho. Eu acho que essa foi a aula que eu mais gostei. Tanto que eu vou fazer o fico muito artigo. feliz. Foi Era a legal. aula que eu estava com mais medo também, porque eu nunca tinha apresentado com PowerPoint. Eu sempre tentei mostrar as coisas no quadro, então eu não sabia como é que ia funcionar. Então, fico feliz que tenha funcionado totalmente bem. Foi menos triste também. Oi? Foi menos depressivo. Foi menos triste a aula, né? Eu acho que eu gostei bastante, porque eu não fiquei muito triste. Não, ilha é legal, né, cara? Ilha é um barato, né? E são coisas que a gente não pensa normalmente sobre o mundo, mas é interessante, você está entendendo um pouco mais as coisas, como a natureza funciona, né? Com isso eu acho legal, acho interessante isso. Professor, uma dúvida que eu fiquei na cabeça pensando assim, porque você falou daquela tendência que demora a acompanhar, né? O Z fica lá naquela faixa de 0,20, 0,35, isso tem uma demora para acompanhar, né? E aí, isso tem a ver com resiliência ou não? Demora a acompanhar em que sentido? Por exemplo, você deu aquele exemplo da Mata Atlântica de perder 88%,
e aí a gente não perdeu 88% das espécies, né? Isso seria... isso se encaixaria nesse conceito? Ou não tem nada a ver? A gente não perdeu 88% das espécies porque relações espécies-áreas são rasas. Então, quer dizer, isso permite que a gente tenha mantido a maior parte das espécies. Agora, as duas coisas existem. Também existe, que eu vou discutir em aula depois, que é a coisa do relaxamento biótico e do débito de extinção. E você pode calcular, por relação espécies-área, o débito de extinção. O débito de extinção é quantas espécies ainda devem ser perdidas até que o número de espécies daquele local se ajuste à sua nova área. No momento que isola, o número de espécies é grande. Aí você tem um processo de relaxamento biótico e você se ajusta ao número de espécies menor, que é o número de espécies que é ajustado à nova área. Então, quantas espécies você há de perder até se ajustar à nova área, você pode estimar por débito de extinção. Muitos lugares da Mata Atlântica ainda têm débito de extinção, porque extinções de mamíferos e aves podem demorar centenas de anos para ocorrer. E você tem áreas que estão isoladas há menos que centenas de anos, ou podem demorar décadas. Uma ex-aluna minha, Paula Keller Lira, que atualmente é professora do Departamento de Ciências Ambientais da PUC, aqui do Rio de Janeiro, a Paula fez o doutorado na USP, com um pesquisador muito bom chamado Jean-Paul Metzger, e ela fez com débito de extinção de mamíferos e aves no Planalto Paulista, ou seja, estimando quantas espécies de mamíferos e aves ainda devem ser extintas em cada área do Planalto Paulista até se adaptarem, se ajustarem às relações espécies-área que ocorrem nesse tipo de situação. Então, você ainda vai ter perda na Mata Atlântica, mas você nunca vai perder 88% das espécies porque as relações espécies-áreas são rasas. Mas aí, para fazer Quer dizer, pode perder por caça, mas aí é outra história. Mas para fazer esse cálculo de débito de extinções, você vai usar o Z da direita para a esquerda? Você vai usar a relação espécies-áreas. Sim, você vai usar o Z da direita para a esquerda. Sim. Boa, Luca. Sim. E tem um artigo belíssimo, absurdamente elegante na bibliografia desse curso, que é o artigo de MacDonald Brown. O artigo MacDonald Brown é um artigo que fizeram isso, calcularam débito de extinção, calcularam o novo número de espécies nas montanhas rochosas quando terminasse, nas montanhas rochosas não, nas montanhas da Great Basin, no sudoeste dos Estados Unidos, quando terminasse o processo de relaxamento biótico. E eles fizeram isso justamente assim, tem até setinhas. O que você falou, tem uma figura deles que é tão elegante a ponto de ter setinhas, ou seja, mostrando o número inicial de espécies e uma setinha ligando para a esquerda em relação àquela reta para o número novo de espécies, para cada topo de montanha. Então, uma setinha indo justamente da direita para a esquerda, como você falou. Essa figura é de uma elegância atroz. James Brown, para mim, eu sempre disse James Brown, não é o do Soul, não, é o outro, mas o James Brown, o ecólogo, James Hensfield Brown, para mim é o maior ecólogo vivo. Esse cara aquele cara que consegue fazer uma coisa muito complicada parecer muito simples, né? É impressionante. Brown é muito impressionante. Ele fez exatamente isso que você falou. Iris, fale, Iris. Eu ia perguntar se esse processo de relaxamento de espécies, ele acontece depois de você já ter perdido. É porque eu estou pensando assim, você perdeu a área, só que aí você ainda vai ter mais perda daquela área, né? Porque você vai ter o efeito de borda, então mais área vai ser perdida. Então, esse relaxamento de espécie ainda seria depois de você ter o cálculo de efeito de borda? Eu não sei se tem cálculo para efeito de borda. Mas... Tem, é complicado. Efeito de borda também é um pouco controverso, né? Eu penso como você, eu acho que você vai ter mais perdas. Então, depois que o fragmento for isolado, os fragmentos normalmente tendem a diminuir.
Mas é complexo, não é tão simples assim. As pessoas falam que muitas vezes efeito de borda pode gerar aumento de espécies, porque efeito de borda, afinal de contas, é um ecótono. Você cria um ecótono numa região de transição, onde você pode ter espécies adaptadas à área aberta, convivendo com espécies adaptadas à área florestal. Só que, na verdade, a questão também aí é quais espécies. Porque as espécies da área aberta que estão vivendo na borda são as espécies que não precisariam de fragmento. São as espécies que estão na cidade, são as espécies ruderais, são aquelas aves de área aberta, plantas de área aberta, plantas ruderais, coisa e tal. Então, são espécies que, em última análise, não precisariam da mata, né? Mas tudo bem. Agora, tem também isso da idade da borda, quer dizer, a idade da borda, em algum momento, também, quando a borda é antiga, eu acho que teria que ver isso com mais detalhe. Acho que quando ela é antiga, ela tende a perder espécies também. Algumas dessas deixam, a borda ela vai também progredindo, vai formando uma coisa muito fechada, muito densa, e depois ela vai perdendo certas espécies que já não se adaptam a essa vegetação tão densa. Então, é complexo. Efeito de borda não é uma coisa muito simples, não. E tem gente que diz que efeito de borda é até bom, mas eu não tendo a achar muito bom, mas sem pensar tanto no número de espécies, mas pensar que se o número de espécies de borda for maior do que era antes, de qualquer forma, isso são por causa de espécies que não precisariam você proteger a floresta para serem preservadas, à custa de espécies florestais. De nada. O que mais? Professor, eu vou sair aqui porque vai começar agora, minha sessão de terapia tem que sair. Tchau, tchau. Valeu, Eduardo. Valeu, Bernardo. Bernardo, seu também. E aí, mais dúvidas, questões, comentários? Eu tenho uma dúvida, mas é sobre o seminário. Professor, se eu tiver alguma dúvida, assim, eu posso te mandar um e-mail? Pode, claro. À vontade. Beleza? Desculpa, nunca sei se dá para me ouvir. Eu queria saber se quando acabasse a aula eu poderia perguntar uma coisa para você, enquanto todo mundo saísse. Tá, não, tudo bem. Claro, sem problemas. Beleza. Alguma pergunta mais? Alguma questão mais? Beleza, gente. Obrigado. Então, foi um prazer. Eu adoro falar dessas coisas. E, então, depois, quarta que vem, então, a gente se encontra para então, discutir a explicação de muitos dos padrões que eu falei nessa aula, teoria de geografia de ilhas. Beleza? Ok? Qualquer coisa me procurem antes e quem escolher seminário pode simplesmente me falar por e-mail qual seminário vocês escolheram. Beleza? Valeu, gente. Eu vou ficar, então. Obrigada, professor. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, professor. Só quero pedir desculpa que hoje eu não abri a câmera, que eu não estou muito bem. E aí eu preferi assistir a aula só vendo mesmo, tá bom? Não, Obrigada pela aula. Tchau, tchau. obrigado a você, Dani. Um abraço. Melhoras também desejo.
Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Pagires. Ainda tá gravando, professor. Ah,